Estamos reunidos aqui para mais uma aula da Escola Dominical da Igreja Betel de Itapeva. A nossa classe é o Guerreiros de Cristo. A nossa revista que estamos estudando é essa daqui. O tema da nossa revista é a Bíblia. A Bíblia, só relembrando, a Bíblia é um livro inspirado por Deus. O tema principal é Jesus Cristo. Ela vem para nos ensinar, advertir, conduzir nos caminhos do Senhor. O nosso versículo-chave que nós temos que memorizar e praticar está em 2 Crônicas 7,14. Vamos ler juntos? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Para dar uma introdução da nossa aula, olha que delícia! Trouxe aqui uma receita de um bolo mesclado. Quem não gosta de bolo? Ai, que delícia! Mas com esse friozinho, um bolinho quente, né? Então, aqui nós temos a receita do bolo, uma sequência de ingredientes e modo de fazer. Mas nós temos uma pergunta aí que vocês vão responder no final da aula. O bolo dá certo se as instruções não forem seguidas? O que vocês acham? Vamos ver no final da aula. Guardem aí para vocês. A lição 6 da nossa revista, nós estamos na lição 6. O tema é livros históricos e profetas maiores. Então, nós vamos falar um pouquinho, relembrar um pouquinho lá do rei Davi. Vocês conheceram o rei Davi, né? O seu reinado, o que aconteceu no seu reinado. Ele servia a Deus, né? E ele teve um filho, um sucessor, que se chamava Salomão. Esse rei Salomão, ele era cheio de sabedoria. Deus, se vocês sabem que o rei Davi pecou, Deus perdoou e deu a ele esse filho Salomão. E concedeu a esse filho Salomão, né, muita sabedoria para que ele governasse. E Salomão, ele foi muito próspero. Só que o que aconteceu, crianças? Salomão, no seu reinado, também pecou, também errou, também esqueceu das instruções de Deus e começou a deixar o seu povo se misturar com outros povos que não serviam a palavra de Deus, não servia a lei de Deus. Eles prestavam culto a outros deuses, eles serviam a outros deuses e eles se casavam com pessoas que serviam esses outros deuses. Então, o que aconteceu? Salomão se desviou dos caminhos do Senhor. Ele se afastou do caminho do Senhor. E quando a gente se afasta do caminho do Senhor, as consequências não são boas, não são agradáveis. E foi isso que aconteceu com, né, o reinado de Salomão. Deus, mesmo assim, Deus falou com Salomão umas 2 vezes, mas Salomão não ouviu. Porque Deus, ele quer que a gente se converta, ele quer que a gente peça perdão, reconheça que nós erramos. Ele não quer chegar assim e punindo, mas muitas vezes nós não conseguimos ouvir, nós não conseguimos entender. Então, o que aconteceu? Aconteceu com Salomão. E Deus manda o quê?
né, a punição para Salomão. Deus fala para Salomão: Salomão, você quebrou a aliança comigo, desobedeceu os meus mandamentos. Por isso, vou tirar o reino de você e dá-lo a um dos seus oficiais. No entanto, por amor a Davi, seu pai, não farei isso enquanto você estiver vivo, mas durante o reinado do seu filho, e não tomarei dele o reino inteiro, mas deixarei que fique com uma tribo. Olha o que Deus fala para Salomão. E foi o que aconteceu. Salomão morreu e o seu sucessor foi o filho Roboão. Daí, crianças, quando esse filho de Salomão, né, assumiu o seu reinado, o que aconteceu? Uma confusão, porque Deus tinha falado para Salomão lá. E a primeira confusão ocorreu por quê? Porque ele já chegou e queria o quê? Aumentar os impostos. E o povo foi até Roboão e pediu para ele a diminuição do imposto. Roboão, o que ele fez? Foi lá consultar dois grupos. Um grupo de pessoas mais experientes, que já viveram mais. Vocês sabem que quando a pessoa ela vive mais anos, ela tem mais experiência. Ele ouviu o conselho dos senhores mais experientes e também foi ouvir o conselho dos mais novos. E olha lá o que os mais novos falaram para ele. O meu dedinho é mais grosso que a cintura de meu pai. Ele fez vocês carregarem cargas pesadas. Eu vou aumentar ainda mais o peso. Ele castigou vocês com chicote. Eu vou castigá-los com correias. Olha o que Roboão falou. O que vocês acharam? O que ia acontecer? O povo se revoltou e teve a divisão das tribos. Os representantes das 10 tribos ficaram muito chateados. E sabe o que eles fizeram? Gritaram em voz alta: abaixo Davi e sua família. Vamos todos para casa, que Roboão cuide de si mesmo. E assim começou a divisão dos reinos. Os reinos foram divididos no Reino Sul e no Reino Norte. No Reino Sul, somente ficaram 2 tribos, permaneceram com Roboão. O Reino Sul teve 20 reis. Que os anos iam passando, passou 20 reis. No Reino Norte, e as tribos do norte elegeram outro rei, chamado Jeroboão. O Reino do Norte teve 19 reis. Esses reinos viveram em guerra durante muitos anos, por causa da desobediência, ficando cada vez pior. Então, Deus mandava seus profetas. Esses homens recebiam mensagens de Deus para tentar abrir os olhos daqueles reis que governavam aquele povo. Mas muitos não ouviram. Então, o que aconteceu com o passar do tempo? Um reino se acabou e o outro reino continuou. Mesmo errando, pecando, ele continuou. O Reino do Norte foi o que acabou. E o Reino do Sul, ele continuou. Ele foi alertado também. Está lá em Jeremias, aqui na palavra de Deus, Jeremias 25:11. Toda essa terra virá a ser um deserto e um
espanto. Essas ações servirão o rei da Babilônia 70 anos. Então, olha lá, o profeta, ele falou, né, que ele ainda ia ter um rei. Esse rei de nome meio estranho aqui, ó, Nabucodonosor da Babilônia. Nós vamos dar continuidade a esse rei na próxima aula, crianças. Mas eu quero que vocês entendam que tudo isso, olha o que aconteceu, né? Com o reinado lá de Davi, o sucessor Salomão, depois o filho de Salomão, que não ouviram a palavra de Deus, o ensinamento, desviaram, se distanciaram de Deus. Eles tiveram um reinado feliz? Um reinado sem contenda? Não, porque eles desobedeceram. E assim é com a nossa vida, crianças, né? Quando nós não obedecemos a palavra de Deus, quando nós pecamos, nós sofremos. Deus, ele nos ama tanto que deu seu filho Jesus para perdoar os nossos pecados, para limpar o nosso coração dos pecados. Mas lá o versículo fala que se eu não me humilhar, se eu não pedir que ele venha perdoar e que ele venha transformar o meu pecado, nós vamos continuar sempre sofrendo. Foi isso que aconteceu com esse reinado, com esses reinos, né? O reino do sul, o reino do norte. O pecado, ele separa, o pecado, ele gera tristeza. E é isso que aconteceu com esse povo. Voltando lá para nossa receita, né, do bolo. Então, o que está relacionado à nossa lição que nós aprendemos hoje? Que o quê? Que se eu não seguir as instruções certas, se eu não seguir as instruções da palavra de Deus, vai dar certo o meu bolo? Vai dar certo a minha vida? Não, não vai dar certo. Vai desandar o meu bolo, vai desandar a minha vida. Então, que vocês guardem no coraçãozinho de vocês essa mensagem. A professora vai orar agora, encerrando a nossa aula, e não esqueçam que nós vamos fazer a chamada depois no grupo para correção da nossa aula. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos por mais uma aula, Senhor. Te agradecemos porque nós podemos estudar a Tua palavra, podemos aprender mais de Ti, podemos ver, ó Deus, que aqueles que desobedecem, que não querem ouvir a Tua palavra, ó Deus, eles sofrem. Por isso, Senhor, eu me coloco diante de Ti, que o Senhor, ó Deus, ajude, ó Deus, a ouvir a Tua palavra, desperta nos nossos corações, ó Deus, o desejo cada dia mais de aprender do Senhor, de Te buscar, de nos humilhar diante do Senhor, de pedir perdão por todos os nossos pecados, para que o Senhor possa vir sarar, ó Deus, a nossa vida, sarar a nossa alma, sarar a nossa terra, que tanto precisa do Senhor, que tanto precisa, ó Deus, a Tua cura. Vem, Senhor, nos curar, vem, Senhor, nos libertar. Em nome do Teu Filho Jesus, é que nós oramos e Te agradecemos por tudo, com perdão dos nossos pecados. Amém.